Então, muita gente está levantando isso para o Trump, dizendo assim, olha, ir por esse caminho pode implicar a deterioração da tua base de apoio. Porque o custo da transição é muito elevado. E talvez esse seja o problema. Por quê? Para você trazer as empresas de volta, não é tão simples. Por que ela vai sair da China, onde ela tem condições exemplares de produção, um sistema de inovação potentíssimo, com custo baixo, em que as inovações estão ali circulando, você anda pelo país, ou pelo menos pela parte, né, mais povoada do país, com trens de alta velocidade, e voltar para os Estados Unidos, onde eles têm uma deficiência de infraestrutura tremenda. Desde os anos 70, os Estados Unidos não investem em infraestrutura. Quem anda nas grandes cidades vê a qualidade do metrô de Nova York, a qualidade dos aeroportos. A Apple pode perder 250 bi valor de mercado, mas não vai sair da China, né? Então, é difícil você fazer. Então você tem que oferecer algo tão bom, que seja irrecusável. E ele não está conseguindo. Então o que ele vai? Ele vai para a força. Se a gente volta no século XIX, os republicanos eram os desenvolvimentistas. Isso. Então o Lincoln aplica tarifas, depois tem o McKinley que também faz, e tem um problema. Aliás, o McKinley que é o herói dele. Né? É o herói dele, que é o final do século XIX, início do século XX, e o que aconteceu, principalmente a partir do McKinley, foi uma erosão tremenda do poder político do Partido Republicano depois de aplicar tarifas muito fortes. Como que é? Ele chega e diz assim, olha, eu vou taxar esse país pesadamente. Não faz nenhum sentido taxar a Guiana em 76%. Entende? Aí a gente daqui a pouco entra na fórmula, mas assim, não faz sentido taxar a Guiana. A Guiana faz comércio com os Estados Unidos, tranquilo, é um país muito pequeno que está passando por um boom de desenvolvimento por causa do petróleo ali na margem equatorial, crescendo 40% ao ano, Reinaldo. Pensa nisso. Por causa do petróleo. Né? 600, acho que é 300, 400 mil dólares per capita. Sim. Porque é uma população muito pequena que descobriu a jazida. Conseguiram ter uma reserva de petróleo que hoje se iguala do Brasil. Então, a reserva um canteiro conhecida. de obras ali, o país. Então, está comprando equipamento dos Estados Unidos, do México. Para que taxar 76% um país como esse? Né? É muito arbitrário, mas é um arbítrio que é irrestrito. Taxou melhota que vende baunilha para os Estados Unidos. Mas enquanto o professor então, só concluir, aí o que acontece? Fazer isso não funciona. Então, ele está tentando redesenhar o comércio internacional para tornar essa opção irresistível. Não por voluntarismo, mas por necessidade, na força. E aí vem o problema. Consegue ou não fazer? Então, mas tem mais pergunta aí. Que acho que é para a gente elucidar as dúvidas que são nossas, mas também dos espectadores. Bom, tem um outro problema. Na medida em que você constrói esse muro ou essa catraca, você beneficia alguém que organiza uma atividade empresarial nos Estados Unidos. E você entrega aquele mercado consumidor para um monopólio, para um duopólio, para um oligopólio, ou seja, para poucos. Mas, ao mesmo tempo, os Estados Unidos não podem prescindir do mercado mundial. Ou seja, os produtos produzidos nos Estados Unidos serão ou as empresas que produzem produtos nos Estados Unidos serão tão mais bem-sucedidas se conseguirem vender esses produtos não só no mercado americano, mas fora. Então, a primeira reação é a taxação reversa, ou a reação a retaliação com a taxação de produtos produzidos nos Estados Unidos. A segunda coisa é a necessidade de ter produtos produzidos nos Estados Unidos que sejam competitivos no mercado internacional. Isso. Porque, do contrário, você restringiu a essa empresa americana o seu mercado. Quer dizer, você basicamente confinou aquele produto aos Estados Unidos e fechou o país. Então, o primeiro problema é como o Trump vai transformar essas empresas americanas, que vão se dar muito bem nos Estados Unidos porque estão no contexto de um monopólio, um duopólio, um oligopólio. Como é que ele vai transformar essas empresas em empresas competitivas fora dos Estados Unidos? Segunda coisa, quando nós praticamos reserva de mercado no Brasil, na época em que praticamos, nós acoplamos reserva de mercado com algum tipo de restrição à saída de capitais. Porque nós não queríamos que aquele dinheiro, aqueles empregos, aquele investimento no Brasil se dissipasse ou fosse remetido para outros países. Você quer vir empreender aqui nos Estados Unidos, você pode vir empreender nos Estados Unidos, mas você tem de manter esse investimento aqui.
Será esse o próximo passo também? Eu acho que não precisa, porque a ideia é erigir tarifas e deixar o dólar desvalorizado. Então você protege nos dois sentidos. E é todo um arranjo, ele é difícil de parar em pé, porque eu não acho que ele tem muita consistência. Tá? Mas o arranjo é o seguinte, eu vou oferecer segurança, vou oferecer o meu mercado interno. Né? Lembre-se que a Constituição brasileira reconhece o mercado interno como um bem nacional, um bem público. Exatamente. Protegido. Exatamente. Estados Unidos igual. Né? Eles têm 350 milhões de pessoas, né? Um mercado muito forte. Só um parênteses rápido, meninos. Se a gente quiser aqui criar todas as regras protecionistas que nós decidimos criar, alguém pode dizer, a Constituição garante. Porque o mercado interno é um bem protegido. Não, é verdade. E aí os Estados Unidos fazem isso, então eles atraem, oferecem segurança e oferecem o bem. O que eles querem em troca? Um dólar relativamente fraco para poder exportar, barato, superar as tarifas que vão ser erigidas. Essa é a técnica. Então sobe 34%, mas se o dólar desvaloriza 20%, você já um pouco neutraliza esse efeito e consegue acesso. Ao mesmo tempo, eles dizem para os milionários, você aí na China quer vir viver na terra da liberdade? Eu vou isentar o imposto de renda sobre o topo, que é o próximo passo. Sim. Que é a teoria do gotejamento. Eu tiro o imposto de cima, deixo mais capital na mão dos ricos, eles investem, isso pinga para a base, gerando empregos de qualidade, aumento de salário e assim por diante. E a terceira, a parte fundamental, ele cria um fundo de reserva, essa é a parte mais controversa, em que ele vai pegar, ele vai investir, eu não lembro se eles já definiram o valor, mas é algo em torno de 200 milhões por ano, em ouro e Bitcoin e outros ativos. Porque a desvalorização do dólar vai ser compensada por um aumento dos ativos que vão ficar nesse fundo de estabilização. As reservas. Então, o que o dólar... As reservas não variáveis, não sujeitas a variações de mercado. Isso. Ou que tem a tendência para crescer. Porque se o Tesouro norte-americano está comprando, a tendência é empurrar o preço para cima. Isso. Então, eu estou fazendo um esforço monumental para racionalizar algo que é muito difícil de racionalizar. Não, mas você está fazendo uma propaganda brutal. Não estou. Mas para quem assiste, daqui a pouco, calma. A gente vai chegar... Não, é que nós vamos perguntar daqui a pouco, porque isso não vai funcionar. Porque eu estou contando o que ele está pretendendo. O que ele está pretendendo. É o que está no texto do Stephen Miran, que é o Chief Economic Advisor dele, que é esse economista, o assessor-chefe de economia dele. E o que também o Scott Bessent escreveu logo depois da vitória do Trump, quando ele ainda não tinha sido indicado como secretário do Tesouro. Eu convido quem está nos assistindo a ir ler o texto que ele escreveu para The Economist. E aí está lá, um artigo de um assessor próximo do Trump, algo assim. Muito bem, então ele oferece, você tem esse elemento de equilíbrio aqui. E aí o elemento final da estratégia é substituir essa dívida de curto prazo, que os Estados Unidos estão com uma dívida monumental, ela cresce trilhões por ano, e ele fala assim, você agora vai comprar um título meu, você tem um título de 5 anos, você vai pegar um título de 100 anos. 100 anos. Ou seja, ele vai mudar o perfil da dívida americana, vai alongar essa dívida e diminuir a pressão sobre o governo americano agora. Né? A pressão fiscal de ter que pagar essa dívida. Vai diminuir taxa de juros e inflação. Só que essa dívida não é negociada em mercado. Ela não é líquida. No capitalismo, qual que é o principal elemento de qualquer ativo financeiro que é fundamental para que ele possa ser desejado? É a liquidez. É a capacidade de você se livrar disso. Por que alguém vai comprar isso? Isso é um calote. Porque é o pacote. Então, quando ele, vamos dizer, convidar o país por meio de uma tarifa de 90%, ele está convidando o país para aceitar essas condições. Então, essa é a intenção. Isso para de pé, não me parece ser o caso. Então, ele vai ter que ajustar ao longo do caminho alguma coisa, porque não vai sair tudo como pensado. Tem muitas contradições nesse arranjo e o tempo vai mostrar onde ele vai ter que ajustar. Hoje não dá para saber o que vai acontecer, porque a gente não sabe a reação dos países. A gente só viu, pelo menos até esse momento, a reação da China, que é a reação mais esperada, da segunda maior potência. Agora, o que vai acontecer com o restante dos países, com a ilha, se os pinguins vão reagir, né? Se a gente vai ter, talvez, uma escassez de baunilha no mundo, a gente não sabe.
né? Então, se vai parar de pé, eu não sei. Pode dar certo? Pode. Eu acho que vai dar certo? Não. Porque eu acho que... eu prevejo, a partir do que a gente teve nos anos 80 aqui também, uma erosão da base política dele. Eu acho que a base social vai começar a sofrer, como eu acho que o próprio processo do Milei na Argentina, ele é um processo desgastante. Porque você submeter a sociedade a um processo de ajustamento, mesmo que ela deseje, né, por meio do voto, pode ser que essa convicção vai esmorecendo muito rapidamente, conforme ela vai vendo o que ela tem que enfrentar para chegar, né, no Olimpo, chegar na Terra Prometida, né, que o seu grande líder está ali indicando. É aquela coisa, eles estão mexendo em tanta coisa ao mesmo tempo que é difícil saber, né, como que esse negócio vai parar de pé ao longo do caminho. Isso é coisa só da cabeça de seres humanos? Ou esses caras estão testando cenários com inteligência artificial, computação quântica? A desconfiança que a regra, né, a fórmula foi criada por inteligência artificial. Fizeram um exercício, aquela coisa. Não sei se foi, mas ela poderia ter sido. Porque uma pessoa foi lá e pediu para o Grok, pediu para o Gemini, que são as diferentes inteligências artificiais, falou, cria uma regra fácil para eu tarifar os países. E deu aquela regra. Que foi aqui o departamento, o representante de comércio, né, que eles chamam, desenvolveu. Que é essa fórmula de você pegar o déficit comercial e dividir pelo quanto o país exporta para os Estados Unidos. E que acabou causando essa maluquice, né, de você tributar uma ilha inabitada ou tributar um país que depende quase que 60%, 70% de um único produto, como a baunilha. Ou seja, não houve uma análise criteriosa. Claro, né, faz sentido igualmente os desiguais. Entende? Porque eu acho que a ideia... tem uma tarifa acima de 40% na Birmânia. Que está, enfim, uma ditadura asquerosa, mas que está enfrentando agora, com o terremoto, esse horror. Que sentido faz isso? Então, só que ele faça justo. Por isso também. Que eu acho que não é totalmente implausível que tenha sido algo assim. Claro. Entendeu? Alguém ali do grupo do Elon Musk que, né, trabalha com isso. Joga isso na Siri. Eu não estou dizendo que é, né? Eu não estou dizendo que é, mas não seria implausível se tivesse ocorrido, né? E eu acho que isso é temerário, do ponto de vista da organização de um Estado como o norte-americano, né? É um Estado hipercomplexo. Mas eles têm computador quântico, eles podem ter perguntado para o computador quântico. Traçar cenários. É possível, é possível. O problema é a maneira como essa equação, essa fórmula foi construída, ela pressupõe que não vai ter reação dos outros países. É o que eu ia falar agora. Ela pressupõe que não tem efeitos... Todo mundo vai topar, todo mundo vai ficar feliz. Ela pressupõe que não tem efeitos de segunda ordem, porque quando você tarifa o resto do mundo, o que acontece? O comércio mundial cai. Só que uma parte que está excluída da fórmula é o tamanho da economia mundial, que depende do comércio. Isso. Então, se o comércio deprime, o efeito daquela tarifa diminui também. Porque ela começa a sacrificar a própria economia. Isso é muito bom. Ela sacrifica a própria economia. Então, esses efeitos de segunda ordem não estão sendo computados. E é por isso que eu acho que, a não ser que ele tenha uma enxurrada de dinheiro indo para a economia americana, mas é enxurrada mesmo, a gente está falando caso de trilhões de dólares para montar fábricas, montar uma economia, né, naquele meio americano que foi esvaziado. Se ele não conseguir fazer isso, a pressão social vai aumentar. E eu acho... que vai acontecer porque você não reindustrializa o país para trás, você só reindustrializa para frente. É como o Brasil. É um erro voltar à industrialização dos anos 70 e 80. Você tem que ir para frente, né? Usar os ativos que você tem. Por isso que eu venho defendendo que toda a parte de tecnologia verde é algo que pode dar uma base para a indústria que a gente precisa. A gente não pode ter indústria chinesa. É isso. Porque a indústria chinesa é muito automatizada, apesar deles terem muita gente, eles conseguem ocupar as pessoas num ritmo frenético que a gente não conseguiria. Mas a gente consegue criar, né, ferramentas industriais, por exemplo, na Amazônia, para você sofisticar a produção, e são coisas tão simples. Por exemplo, você adicionar uma camada no processamento do cupuaçu, já aumenta em quase 30% o valor adicionado, melhora a qualidade dos empregos, diminui, né, o labor ali, a dificuldade de quem trabalha, e você adiciona só uma camada de processamento. Se você vender a carne fresca, você tem 30% a mais de ganho, porque você não faz só a carne, põe água lá dentro e congela, né, e manda. Não, você estrutura a rede de venda no país. Você compra navio que vai carregar a carne fresca, e é muito mais caro. Por isso que quando veio o acordo com a União Europeia, eu levantei esse ponto. A União Europeia deu para a gente tarifa zero
em quase tudo, menos o quê? Carne fresca. Carne fresca. 60% de tarifa. Por quê? A gente tem gigantes da produção de proteína. Imagina você ter as nossas empresas brasileiras abrindo lojas em Paris, abrindo lojas em Frankfurt, vendendo a nossa carne fresca, sem ser congelada. Então, há muitos espaços que a gente consegue ocupar com relativamente pouco esforço. Só a partir do que a gente já tem. Só que não dá para olhar, né, para a indústria siderúrgica dos anos 50. Né? A gente tem que olhar para frente. Como que eu adiciono conhecimento? Como que eu adiciono o conhecimento científico para eu ter uma universidade do lado de Manaus produzindo conhecimento para aquelas indústrias? A gente pode ser vanguarda hoje. Isso. Claro. Não dá para ser vanguarda nos anos 50. E aí eu brinco, Reinaldo, quanto que o mundo gasta trazendo os pesquisadores europeus americanos para passar dias na nossa Amazônia. Aí depois a gente compra os componentes químicos por 3.000 vezes o preço. E a gente não consegue fazer isso. Aí eu também pergunto, quanto que o mundo gasta todo ano na manutenção de museus? Eu vou falar um negócio forte, mas usando o preceito capitalista de utilidade, que é coisa mais inútil do que museu. Serve para quê? Do ponto de vista capitalista? Instrumental para nada. Ele serve para quê? Para cultura, identificação, identidade, história. Está imbuído de valores humanistas que são repugnantes para o capitalismo. E que fazem parte do contexto sociocultural e que também produzem conhecimento, geram emprego, assim por diante. Então pode não ser útil do ponto de vista do capital, mas ele é útil do ponto de vista social. O que são as florestas se não a memória do planeta?